Olá pessoal, ideias radicais vindo da estrada aqui hoje, né, fazer o quê? Eu tô aqui em Florianópolis para palestrar na Semana das Vítimas do Comunismo, porém vamos conversar sobre a operação anticorrupção que rolou hoje contra a JBS e políticos e também sobre a possível extinção do Ministério do Trabalho, porque os dois estão associados de uma maneira que muita gente não saca. Porque vamos começar pela JBS. O que aconteceu hoje? Foi uma operação anticorrupção que prendeu uma galera, eu tô viajando há 5 horas, então eu não sei se o Gilmar Mendes já soltou todo mundo. Eu ficaria surpreso se não, mas enfim, não importa. O fato é que prendeu uma galera sob acusação de que a JBS estava pagando propina para políticos para que esses políticos criassem dificuldades para uma série de competidores da JBS para que eles tivessem dificuldades ou falissem, de maneiras que a JBS pudesse comprar e criassem um grande monopólio. Essa é a acusação. E esse é um boato que está correndo há muito tempo que a JBS faz. Muito, sabe? Já era, mesmo que antes da JBS ser denunciada para qualquer coisa, você já olhava e falava, cara, os caras pegam uma porrada de dinheiro no BNDES. Aí os caras vão lá e doam pra uma porrada de políticos. Você olha e fala, cara, não é possível. Não é possível que isso aqui seja boa intenção. Amor pela democracia. Vai te catar, né, meu amigo? Só nisso eu já tava estranho, essa acusação já corre há muito tempo, mas agora a gente tem a operação pra dizer, ó, tá vendo? É isso que acontecia aí. E uma coisa muito importante, uma lição muito importante precisa ser retirada dessa operação anticorrupção. Isso que eu vou falar agora é um ponto bem libertário. É um ponto... Nem liberais exatamente vão concordar muito com isso que eu tô falando. É coisa bem ideias radicais. Isso não é um problema de agências de regulação ou um mau uso de regulação. Ok? A gente não está vendo exatamente um caso de corrupção. Agências de regulação nunca foram sobre regular produtos para maior qualidade de você, o cliente, para ajudar a população e tudo mais. Porque essa que é a acusação. Não, as agências deviam criar assim, regulações para cuidar das coisas, daí isso foi desvirtuado para criar um monte de custos, levar as empresas a falir ou a ter custos gigantescos e não serem competitivas contra a JBS, né? Tipo, você tem, cada uma tem os seus métodos, então a gente obriga as outras a ter o método da JBS, então ela teria custo zero de adaptação, essas aqui tem um custo muito grande, papapá, sabe? Então a gente vê um abuso das agências. Não! Isso não é verdade. Nós não estamos vendo uma desvirtuação de agências de regulação. Nós estamos vendo agências de regulação cumprindo a função para a qual foram criadas. Porque a função de agências de regulação nunca foi qualidade. Nunca. Cara, você falar que foram para qualidade é desconhecimento de história da economia, cara. Vai ver mercantilismo, que tinha todas as agências e guildas, etc, para ver quem podia, quem não podia ser sapateiro ou carpinteiro, etc, e quais regras para você ter um aprendiz e onde você pode vender e para onde você pode levar e o que você pode importar ou exportar. Não era por motivos econômicos ou para ajudar o consumidor. Era uma forma de feudalismo econômico de falar, só esse cara pode ganhar dinheiro e se alguém mais tentar fazer, a gente mete porrada no sujeito até ele parar. Vai ver a história americana, a era progressista, onde foram criadas as agências reguladoras que hoje inspiram a estrutura regulatória mundial, né? O Banco Central, a agência de regulação de comércio, a agência de regulação de transportes, um monte de coisas desse tipo, e inclusive a agência de regulação de alimentos, carnes e tudo mais. Cara, é um escândalo de corrupção atrás do outro, cara. É um escândalo de corporativismo, de putaria, de abuso gigantesco, de feudalismo econômico atrás do outro. Em nenhum dos casos foi sobre vamos ajudar o cliente. Era sempre sobre como é que a gente pode fuder a concorrência? Como é que a gente pode criar monopólios? Como é que a gente pode criar cartéis? Essa era a grande pergunta por trás da mudança institucional da era progressista americana, 1880 até 1930, que é a maior parte da formação das principais agências de regulação. Esse era o intuito. Ok? Regulação de carne não é uma exceção. Eu já fiz um vídeo sobre isso quando deu a Operação Carne Fraca lá atrás, isso está colocado naquele livro The Triumph of Conservatism, do Gabriel Coco. Vou escrever lá na descrição para vocês. E o que aconteceu foi o seguinte, um socialistinha fez um ataque lá contra embaladoras de carne, isso eu tô falando assim, virado do século, 1900 e alguma coisinha abaixo, tipo 1903, assim. Lá, os caras estão fazendo merda, né? E daí o pessoal começou a pedir, começou a achar assim, nossa, mas que coisa ridícula e tudo mais, a gente deveria se preocupar mais com o que está sendo feito aqui exatamente e tal, mas se bem que a gente já usa um monte de carne aqui e não tem problema, e daí, peraí, não, mas vamos ver as alegações desse cara aqui que falou, peraí, vamos investigar.
Ah, é literalmente tudo mentira. O cara inventou isso porque ele é um socialistinha e ele queria atacar os capitalistas e queria falar, olha que horrível o capitalismo, e daí ele inventou uma história inteira que não tinha a menor base em nada pra atacar os caras e colou. Ah, esquece. Mas daí as embaladoras de carne falaram, pera, mas a gente podia usar essa comoção pra fazer o governo pagar pela nossa inspeção de carne, né? Porque a gente faz a inspeção agora, porque a gente tem que fazer a inspeção de qualidade. Mas a gente podia não pagar isso, né? Podia o governo pagar isso. Pô, seria legal, né? E daí a gente cria toda uma burocracia de maneiras que pequenos açougues não conseguem ter acesso a isso, tal, porque é muito difícil, papapá, vai ser algumas coisas complicadas aqui, aí eles não conseguem entrar, a gente que somos açougues já estabelecidos, a gente consegue ficar, eles não, a gente passa essa conta de regulação pro governo e fica maravilhoso. E essa é a história da regulação de carne nos Estados Unidos. Foi sobre impedir concorrência e foi sobre passar custos de regulação pro pagador de impostos para eu e você. E funcionou. E a galera engoliu. Sabe, junto também teve leis assim de, comida saudável. Vamos tornar a comida mais saudável. Por quê? Porque isso beneficiava uns interesses de uns produtores de açúcar e não de outros, e papapá. Tinha um monte de coisa assim rolando nessa época. Woodrow Wilson fez bastante disso também, Theodore Roosevelt fez bastante disso também. O Delano Roosevelt também foi muito importante nessa cartelização da economia, né? O New Deal foi um grande plano de cartelização, mas essa é a história de agências de regulação. É fuder você. Não é um mau uso de agências de regulação que aconteceu no Brasil. Ela reverteu o intuito original. É só que por algum momento a galera foi, assim, bater uma inocência na cabeça deles que falaram, mas e se a gente tentasse fazer o bem via Estado, né? Daí a gente coage todo mundo as coisas a serem boas. E é claro que deu errado e voltou pro intuito original. Que puta surpresa, né? Um bom filho a casa retorna, basicamente. O que me leva ao Ministério do Trabalho. Porque tem muita gente falando, o Ministério do Trabalho vai acabar e vai acabar os direitos. Primeiro que não vai. Quem fala isso tá erguendo só um puta fuzuê por nada. E daí você fala, pera, mas Rafael, você tá querendo dizer que são socialistas de novo inventando coisas que estão claramente erradas e facilmente checáveis, né? É muito fácil você checar que extinguir o Ministério do Trabalho não muda nada em direitos trabalhistas. Quer dizer que eles só estão inventando coisa pra fazer a UE. É exatamente isso. Mas não acaba com direitos e nada mais. Mas digamos que acabasse. Não, porque vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Não. Porque os mega empresários são a favor disso. Tô vendo essa acusação pra todo lado. Os mega empresários querem acabar com os direitos do trabalhador. É claro que não! É claro que não. Mega empresário, sabe o que? Mega empresário adora essas coisas. Eu tô falando aqui das JBS, das grandes empresas, né? Empresas fudilionárias. Elas adoram essas regulações, elas adoram custo. Regulação trabalhista, vai dar processo pra caramba, que dê processo pra caramba. Por quê? Porque eu sou uma empresa fudilionária, eu pago. Essas empresas gigantescas, os grandes magnatas, adoram regulação, adoram burocracia, adoram proteção, adoram ter que pagar propina pra político, adoram esse tipo de coisa, porque elas conseguem. Elas não querem que acabe isso. Elas não querem que acabe a legislação trabalhista, eles querem que seja mais complicado. Por quê? Porque daí uma empresa fudilionária gigantesca consegue arcar com esses custos, consegue ter 20 mil funcionários e ter todo um departamento jurídico e arcar com isso e foda-se. Eles conseguem. Agora, a empresa que tem 3 funcionários toma um processo trabalhista e quebra. E é isso que a empresa gigantesca, que o mega empresário malvadão quer. Ele quer que tenha um puta custo em concorrentes e os caras vão à falência, porque ele já pulou o muro. Ele já pulou esse muro que é burocracia e regulação estatal. Então o que ele quer? Ele quer que o muro seja o mais alto possível. Então você fala assim que o grande capital quer que você tenha menos regulações e burocracias, é uma bizarrice econômica que não faz o menor sentido. Quem são os maiores defensores dessas burocracias? Quem são os caras que estão botando lobbyista lá pra ter mais burocracia, mais regulação, mais dificuldade, etc. Talvez eles gostariam que fosse outra, mas eles adorariam ter barreiras. Quem vai se beneficiar mesmo de menos regulações trabalhistas? Se fosse o caso, não é agora. Não é o que está acontecendo com a extinção do Ministério do Trabalho. Se acontecer, sei lá, o Bolsonaro muda de ideia 3 vezes antes do café da manhã. Mas quem vai se beneficiar disso são os pequenos. A extinção do Ministério do Trabalho, né? Peraí, eu saí numa tangente, tem que voltar e não posso cortar aqui. A extinção do Ministério do Trabalho é só uma decisão burocrática. Vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que vai virar uma secretaria, vai virar um escritório lá dentro de alguma coisa. É a mesma porcaria, cara. É só uma mudança de gabinete um pouquinho e talvez um leve corte de gastos, tá? Mas se fosse uma retirada de direitos, se fosse uma retirada de direitos, não, porque não é nem direito, é privilégio, mas enfim, se fosse, tá, uma grande reforma trabalhista mesmo, quem sairia ganhando é o pequeno empregador.
É o cara que pode falir a qualquer momento por causa de um processo trabalhista. Quem sai ganhando é talvez no máximo a média empresa, assim, que tem um custo grande com isso e dependendo pode dar umas porcaria. Quem sai ganhando é quem quer abrir uma empresa e contratar, mas não faz porque tem medo de contratar alguém. Por exemplo, eu. Ok? Essas pessoas vão agora poder contratar pessoas. Quem também sai ganhando é quem não ia ser contratado porque hoje uma empresa de 2 funcionários pode morrer por contratar mais alguém, você contrata mais alguém, o cara vai lá de processo e acaba. Esse cara que não ia ser contratado, mas agora vai sair ganhando, porque agora você tem mais competição, você tem mais abertura de mercado. Que é justo o que essas grandes empresas não querem. O que essas enormes, gigantescas, o grande capital empresas querem é o status quo, porque elas são o status quo. É como se tivesse uma corrida e o cara tá em primeiro lugar, porque assim, a corrida, no capitalismo você não tem uma corrida que chega no final, é constante, certo? Então é como se tivesse o cara no primeiro lugar falando assim, olha, escuta, eu acho que a gente tem que regular a velocidade dessa corrida pra velocidade que nós estamos, pra dizer assim, que a gente tem que manter a distância relativa, acho que a gente tem que parar assim, não pode mais ultrapassar, vai, não vamos dar um exemplo muito complicado. Por quê? Porque o cara tá ganhando a corrida, ele não quer que mude a estrutura da corrida, porque ele tá ganhando. Então você falar que esse cara não quer na verdade, que mude, faz sentido. Esses caras querem um status quo, assim como a JBS estava usando isso, né, a acusação é isso dentro da supressão de corrupção, estava usando o status quo, estava usando o sistema para se manter em cima. Eles querem isso. Você fala assim, vamos manter essa estrutura, você está ajudando os caras, você está ajudando o status quo querendo manter essa estrutura. Quem está ganhando quer que o jogo fique igual. Você mudar o jogo vai beneficiar quem está de fora ou quem está perdendo. Aí que vai ganhar. E quem tá de fora, quem tá perdendo é agora quem tá desempregado e o pequeno e talvez o médio empresário. Esses caras que vão sair ganhando. E são essas empresas também pequenas de derivados de alimentos, de animais e proteína, etc., que vão ganhar com você tendo uma abertura de mercado e a JBS se ferrando como bem merece. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.